dar as boas-vindas para o nosso primeiro webinário de direitos sexuais e reprodutivos online, né, do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Nós temos a imensa alegria, assim, de receber esse evento gratuitamente para que todas as pessoas possam acessá-lo, com o apoio que recebemos do Fundo Elas. Então, é uma organização do próprio Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que temos a honra aqui de participar hoje com nossas queridas convidadas que aceitaram prontamente o nosso convite. Eu espero que a gente consiga que as pessoas possam tirar suas dúvidas e participar minimamente, mesmo sendo tantas pessoas. A Luísa e a Letícia Vela vão ajudar, e a Thaís a organizar as perguntas. Eu vou estar aqui numa outra função. E gostaria também de agradecer a paciência por todos vocês que esperaram o dia todo pelo link, demorou, para algumas pessoas chegou super tarde. Isso não vai se repetir para os próximos encontros, a gente teve realmente um imprevisto. Quem não recebeu o PDF com o material de apoio pode mandar um e-mail que a gente encaminha novamente. Talvez ele saia uma edição atualizada com os textos das outras convidadas que não conseguiram mandar no prazo. E acho que os avisos eram esses. No final, a gente vai passar um formulário para vocês, no final do webinário, né, lá em novembro, um formulário para vocês darem dicas e de se gostaram, o que gostaram, o que isso foi importante para vocês. Então, preencham esse formulário lá depois, quando a gente mandar, por favor, e lá vai ter a cidade e o estado de vocês, para a gente saber mapear essa turma boa. E vou colocar no chat, vou colocar várias vezes para ninguém perder aí de vista a lista de presença, tá bom? Então é isso. Isabela Venturosa, passa a palavra. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. Queria começar agradecendo a grande procura, dizer que a gente do coletivo fica muito feliz com a presença de vocês, com a sala cheia, né? A gente já está com 108 pessoas. Também agradecer a mesa, essa mesa especial que abre o nosso webinário. E também agradecer a coordenação, né? A Ellen e o pessoal todo que está envolvido para fazer o webinário acontecer. Eu sou Isabela Venturosa, sou antropóloga, participo do coletivo há alguns anos dentro do seu núcleo de masculinidades e para mim é um prazer enorme estar aqui hoje podendo ouvir essa conversa. Essa nossa primeira mesa do webinário, ela vai ser sobre sexualidade e gênero, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre como essas formas que a sociedade produz gênero e produz os sujeitos generificados vão impactar na forma como a gente vivencia a nossa sexualidade, na forma como a gente recebe até uma atenção em saúde. E para isso a gente convidou essas pessoas importantíssimas para conversarem com a gente hoje. Vou começar aqui apresentando a Simone Diniz, que é professora titular do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Além disso, ela é uma colaboradora do coletivo, foi colaboradora durante 20 anos e continua estabelecendo relações com a gente lá dentro da ONG, né? E tem atuado em assistência, pesquisa e ensino nesse tempo todo. Além dela, a gente também tem aqui a Leila Giovana Isidoro e a Júlia Bittencourt, que moram em São Paulo e são integrantes do coletivo Sicorax. É assim que se fala mesmo, gente? Sicorax? Que é um coletivo feminista de tradução que surgiu em 2015 e que elas foram responsáveis por traduzir os livros Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, e o Ponto Zero da Revolução, Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista, ambos da Silvia Federici. O coletivo delas realiza oficinas com base nas obras traduzidas, que também estão disponibilizadas gratuitamente em PDF no site. É isso, né, gente? Então, a gente vai ter 30 minutos de fala, 40 minutos de fala da Simone, seguidas por 20 minutos de cada uma das
integrantes do Sicorax, e depois a gente vai ter um espaço para o público aí levantar questões, debater e a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, de novo, agradeço a todas e todos presentes e todos também. Vamos lá. Simone, a palavra é sua. Então, boa noite a todos. Eu hoje mesmo escrevi, porque eu estava na dúvida se fazia uma conversa mais informal ou se eu teria algum tipo de apoio, né? Pelo menos para eu guiar a minha fala, porque havia tanta coisa que eu gostaria de falar, então eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Ixi, ver se eu consigo fazer isso. Uau! Vocês estão vendo? Sim. Ok, então tá bom. Então vamos lá. Isso aí é um pouco da minha apresentação que vocês já falaram, né? Ixi. Vamos ver. Ok, primeiro eu queria falar de como me deixou feliz o convite do coletivo, né? Eu queria muito louvar a iniciativa desse webinário e a oportunidade, né? E também dizer da minha grande alegria e honra pelo convite e ainda mais na luxuosa companhia do coletivo Sicorax. Eu sou uma leitora da Silvia Federici, devorei o Caliban e a Bruxa lentamente, porque cada referência daquelas eu ia atrás, ia procurar, ia tentar ler as coisas e aprendi muitas coisas, né? Eu diria que foi um livro que é muito importante para mim, me fez ver muitas coisas que eu não via antes, né? E eu achei maravilhoso o projeto gráfico, né? Eu acho que o projeto gráfico faz justiça à qualidade do texto, né? Então, eu queria louvar o coletivo e dizer que eu, inclusive, uso algumas das ilustrações do Caliban, né? Porque eu fiz o meu mestrado sobre modelo de assistência ao parto e eu uso imagens parecidas com essa, né? E fiquei pensando, se um dia tiver que editar aquele livro, eu gostaria de fazer uma arte gráfica dessa, porque é a estética dialogando com o conteúdo, né? Uma coisa linda, muito bacana. E também gostei muito do ponto zero da Revolução, inclusive das críticas que a Silvia faz aos processos de Cairo e Pequim, né? Vou falar um pouco sobre isso, né? Então, eu queria dizer que eu sou da velha guarda do coletivo feminista, né? Eu fiquei 20 anos no coletivo. O coletivo foi o meu grande lugar de aprendizado, acho que me deu oportunidades extraordinárias, né? Vamos dizer assim, de aprender sobre feminismo, sobre saúde, né? E os anos que eu fiquei no coletivo também foram os anos onde aconteceram muitas questões que repercutem até agora, né? Então, houve o lançamento formal do programa do Paísme, né? Cuja primeira versão é de 83, mas de 84, 85 é que ele se configura como um programa de fato, né? Então, os anos de luta pela implementação do Paísme, todo o caminho para a Constituição de 88, né? Então, eu estou fazendo parte de um programa de história oral sobre como era o Brasil antes da Constituição, né? É um projeto lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente está contando como era o ativismo da década de 80, para essas gerações mais novas saberem, né, como era a vida antes disso. E isso é muito interessante, porque a gente está passando por alguns processos de revisão constitucional, como é o caso do Chile, até vou falar um pouco sobre isso, que eu acho que é uma coisa relevante, e foi um processo muito legal, e como ele já está muito distante no tempo, né, pouca gente lembra do que era isso. E também, nesse período, houve a formação da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, que era assim que ela chamava originalmente, depois ela chama também de Direitos Sexuais. E outra coisa que diz respeito a muita gente que trabalha no coletivo, a Rede pela Humanização do Parto também foi fundada. E eu estou citando cada uma dessas coisas porque o coletivo participou ativamente de cada uma dessas coisas. Passamos os nossos primeiros anos tentando ajudar o nascente SUS, né? A implementação do país, mesmo antes do SUS, né? Então teve uma questão muito importante, né? Participamos muito da eleição constituinte, porque teve uma Assembleia Constituinte, né? Fomos para as ruas muitas vezes para as votações, assim. Tem uma foto naquele livro do coletivo, esse Saúde das Mulheres, que é uma manifestação para a Constituinte de 88, né? Tem uma faixa que diz assim: maternidade
voluntária, prazerosa e socialmente amparada, assim, com cada uma com um travesseiro na barriga, na Paulista, numa manifestação. Então, assim, foi um tempo de muita militância também, esse tempo, né? Militância sobre, vamos dizer assim, mudanças institucionais, mudança na legislação, mudança em política pública, etc., né? E também foi o tempo das conferências das Nações Unidas, né? A do meio ambiente, em 92, direitos humanos, em 83, a do Cairo e a de Pequim, que o coletivo também participou ativamente, né? Esses acontecimentos, né, eles consagraram a ideia de direitos sexuais e reprodutivos na agenda internacional. Por que eu estou chamando a atenção disso agora? Porque a gente imaginava que esses direitos estariam completamente consolidados por agora, né? E a gente tem uma situação que é bem diferente disso, né? Então, esses direitos foram institucionalizados, mas, no entanto, a gente tem essa dificuldade tão grande de fazer com que esses direitos se realizem, né? Isso porque a gente tem eles formalizados. Então, eu queria fazer um comentário sobre a conjuntura política. A gente tem tido uma conjuntura de muitos ataques, mas eu vou tentar fazer uma fala otimista. E vou falar sobre o Chile nesse domingo, porque foi uma coisa mais linda que houve. E, inclusive, é um processo constituinte que vai criar uma inovação histórica, que é 50% de mulheres, além dos povos nativos, né? Então, vai ter uma representação de tudo isso, e isso é que foi votado. Primeiro que vai ter uma nova Constituição, uma constituinte exclusiva, com essa composição de gênero, raça, etnia, etc., que é uma coisa maravilhosa, né? Isso fala também sobre o sucesso, né, de toda a militância feminista de gênero que a gente tem tido, né? Vou falar também que vamos dizer assim, o meu lugar de fala, né? Então, eu faço parte de uma tradição do feminismo que parte do princípio que a gente entende que devem haver os feminismos no plural, né? Não estamos procurando o feminismo certo, né? Não entendemos que existe a linha certa, né? Então, a gente entende que mulheres de diferentes classes sociais, raça, etnia, identidade sexuais, momentos de vida, etc., terão perspectivas e necessidades diferentes. Portanto, é o feminismo visto de uma perspectiva diferente, né? E isso está sempre mudando, né? Como a gente tem visto. E a gente não está em busca do feminismo certo, mas sim daquele que é mais potente para transformar a realidade das mulheres concretas, tanto individualmente como suas coletividades, ou seja, as formas de organização social. Para essa mudança, eu quero falar sobre mudança. Mudança agora é o meu grande assunto de pesquisa, né? Então, eu trabalho atualmente, né, algumas pessoas que me conhecem mais de perto, e algumas pessoas que vão falar aqui, como é o caso da Denise Ni, a gente tem trabalhado com essa ideia do laboratório de mudança, né? Então, como é que a gente pode não só falar de todas as injustiças e de toda a opressão, mas como é que a gente pode imaginar um mundo onde a gente seja de fato respeitada e a gente possa ter toda a potência que a gente possa desenvolver na vida, né? Então, como é que a gente pode transformar? Que tipo de ação política é importante que nos permita a mudança? Então, vou falar um pouco sobre sexualidade, gênero e feminismo, e queria dizer que eu de formação sou médica, não sou cientista social, né? Então, é dessa perspectiva, não de uma cientista social, que eu vou falar desses conceitos, né? Falar um pouco da emergência do conceito de gênero, distinguindo gênero, sexo e sexualidade, falar de algumas vertentes teóricas e algumas narrativas sobre gênero e sexualidade, vou ressaltar o valor da pluralidade e da diversidade, vou dar alguns exemplos de uso dos conceitos, né, e aplicações na luta política e na construção do conhecimento. Aí eu botei aqui uma imagem de uma manifestação contra feminicídio e vou dar uma sugestão para vocês. Quem não tem acompanhado, tem um podcast chamado Praia dos Ossos. Não sei se alguém de vocês tem assistido. É da Rádio Novelo, né? Enfim, da turma lá do Fórum de Teresina, Revista Piauí. Então, é muito bacana, porque ele conta a história de como os movimentos políticos transformaram a situação dos homicídios pela honra. Ou seja, eu
penso o gênero como uma lente que pode nos fazer entender, desnaturalizar, desessencializar as opressões, né? A gente se refere às opressões contra as mulheres, mas a gente pode pensar isso amplamente. Então, é preciso que novos olhos se abram sobre as nossas velhas pálpebras, né? E esse podcast ele mostra esse momento de inflexão, né, na história brasileira. É muito interessante. O último episódio, ele é no sábado que sai, foi sobre o segundo julgamento, né? E as pessoas dizem 2 anos se passaram entre o primeiro julgamento e o segundo. No primeiro, Dock Street ele saiu livre, né? Ele teve uma condenação formal e ele nem sequer foi preso. Ele já tinha sido preso, mas ele saiu solto. Né? E as pessoas dizem, era um Brasil do primeiro julgamento e era outro Brasil no segundo julgamento. Ou seja, a ação política das mulheres ela é efetiva em mover essas transformações, né? Também queria dizer que eu gosto muito das várias ondas do feminismo, chamadas ondas do feminismo. A própria narrativa sobre ondas é uma narrativa muito questionável, né? Ela é controversa, mas eu acho que a gente tem que aprender com as várias ondas do feminismo. Eu até faço referência a alguns filmes aqui, não sei se vocês viram eles, aqueles sufragistas, né? Recentemente eu vi esse filme Enola. E aí uma das coisas que me chamou mais a atenção é como o feminismo recorria ao terrorismo naquela ocasião. Terrorismo mesmo, explosões e tudo mais, né? Que é uma coisa que era associada àquele movimento, né? E que hoje a gente olha com uma certa estranheza, mas eu achei muito interessante que isso tem sido representado, né, nesses filmes, né? Eu fiquei me perguntando muitas coisas depois disso, né? Outro filme muito divertido é esse Histeria também, né, que trabalha a questão desses movimentos também, mas o que estava acontecendo na produção de conhecimento. E eu sempre passo para as minhas alunas para entender como é que vem essa questão de gênero, onde é que ela sai, porque ela vem de um movimento, o auge desse movimento, o momento mais transformador, no final da década de 60, começo da década de 70, né, ele é um movimento cujas consequências a gente ainda nem alcançou, né? Eu acho que ele tem um potencial de ser recuperado muito grande, né? E eu recomendo muito para minhas alunas, eu gosto muito de começar as disciplinas discutindo esse filme que chama She's Beautiful When She's Angry, eu acho que muita gente aqui já viu, né? Que conta uma história muito a história do feminismo norte-americano de 67 a 71, né? E fala também dessa coisa da criatividade e da raiva, né? De como nós mulheres precisamos nos autorizar a sentir raiva por conta da opressão que a gente está submetida, né? E como canalizar essa raiva para a mudança concreta. Essa é uma questão muito importante, né? Como é que a gente, ao invés de agredir a nós mesmas, a gente canaliza essa raiva, né? Agredir a nós mesmas, e muitas vezes através da depressão e, enfim, da impotência, como é que a gente pode usar essa energia para a mudança, né? Eu vou falar de algumas autoras que eu gosto especialmente, e é uma seleção bastante, ainda que tenha alguma coisa de clássico, uma seleção, vamos dizer assim, que vai deixar de fora muitas autoras importantes, mas queria trazer para vocês, e até coloquei aqui as referências, né, algumas referências bibliográficas que eu gosto especialmente. Uma delas é Gayle Rubin. E a Gayle Rubin, ela foi uma das primeiras que falou em gênero, né? Ela definiu o gênero como o sexo socialmente construído, né? Ou o conjunto das disposições pelas quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica, né? Isso é o que ela diz. Eu acrescento a reprodução, né? Nós acrescentamos em produtos da atividade humana e na qual essas necessidades humanas transformadas são satisfeitas. Ou seja, a necessidade da biologia ela é traduzida pela cultura, né? E ela é interpretada pela cultura. E eu acrescentaria aí uma coisa que eu acho que é muito importante, isso está sempre mudando. Essa esquerda é a Gayle Rubin quando ficou. E a Gayle, além de ter trazido essa questão do sistema sexo-gênero, né? Isso na década de 70, ela também publicou um artigo que eu acho que também é muito seminal e eu tenho usado muito,
que ela fala, né, isso que ela fala, que eu citei agora, o gênero como sexo socialmente construído, ou esse conjunto de disposições, né, o que é da biologia, né, vamos dizer, da sexualidade biológica e da reprodução biológica, outra dimensão biológica que a gente atribui ao sexo, isso é transformado em produtos da atividade humana, né? As necessidades que estão inscritas, elas são sempre criadas, elas são sempre socialmente formatadas, né? A gente precisa olhar para elas com essa lente de gênero. E um outro texto dela, que é um texto muito importante, eu estou passando de uma maneira bastante rápida, uma autora que é bastante complexa, né? Ela tem um texto que chama Notas para uma Teoria Radical da Política de Sexualidade, onde ela traz um conceito muito importante quando a gente pensa em sexualidade, que é a ideia de que existe uma escala de respeitabilidade, de aceitabilidade das várias formas de sexualidade. Tem o sexo bom, normal, natural, saudável, né, que é o heterossexual, casado, monogâmico, reprodutivo. E aí essa escala vai caindo, né? Tem os casais heterossexuais solteiros, os heterossexuais promíscuos, a masturbação, etc. Os casais gays e lésbicos. Ela escreveu isso na década de 80, são décadas atrás. E o sexo considerado anormal, doente, etc. Aí você tem toda a lista das sexualidades subalternas aí que estariam classificados socialmente, né, como sexo desviante, né? Isso foi importante para, vejam, chamar a responsabilidade, né, de que esses setores que se sentem mais oprimidos consigam entender sua opressão de uma perspectiva política, né? Então, essa é uma questão fundamental. Pensar que existe uma hierarquia de respeitabilidade, né, de adequação, de normalidade entre as várias formas de sexualidade, né? Uma outra, se vocês quiserem interromper, eu não consigo ver o chat porque eu estou com a tela inteira, mas se vocês tiverem qualquer coisa, por favor, tiver algum tipo de pergunta ou questão, ou quiserem interromper, vocês fiquem bem à vontade, né? Outra autora que é muito citada, né, é a Joan Scott, né, e é uma das primeiras autoras que traz o conceito de gênero como um conceito importante para a análise histórica. Atualmente, a gente que trabalha com o Laboratório de Mudança, a gente trabalha com essa moldura, né, que é a análise histórico-cultural do pensamento, da ciência, de como as instituições se configuram, etc. E ela trabalhava com isso, sobre como, né, na perspectiva de desconstruir os vícios do pensamento ocidental, como a oposição universal, atemporal entre homem e mulher. A ideia é essencialista de que sempre foi assim, que sempre vai ser, enfim, está escrito na Bíblia e assim por diante, né? Na biologia, a biologia explicaria, né, essa oposição entre masculino e feminino. Isso seria da essência, né? E também gênero é entendido como saber sobre as diferenças sexuais, entender essas relações como relações de poder e sendo como a primeira forma de representar. Ela é a forma essencial, né? Ela é a forma primeira, ela é a forma estruturante das relações sociais como um todo, não só das relações entre homens e mulheres. E também entendido como diferenças sexuais hierarquizadas, de uma maneira engessada, homem é homem, mulher é mulher, um veste rosa, outro veste azul, e dual, né? Então, ela trouxe um conjunto de questões para análise das instituições, das disciplinas, etc. Ela é contemporânea, eu botei aqui, né, uma manifestação ainda da década de 70, né? Essa turma toda é final da década de 70, começo da década de 80, e aqui é a cena famosa da queima dos sutiãs. Então, que é a lata de lixo da opressão e as pessoas estão jogando sutiãs e coisas em geral, enfim, né? E aqui no cartaz diz: prendam os estupradores, não as vítimas, né? A gente precisa ainda estar voltando para essas questões. Mas eu quero chamar a atenção desse momento onde as pessoas, através do humor e da desobediência e da mostra explícita do desprezo à norma patriarcal, fazendo chacota dela, é um momento poderoso, né?
Muitas vezes as mulheres são, as feministas são acusadas, são as queimadoras de sutiã, mas eu vi um dia desse sobre o uso de calcinha e sutiã na pandemia e eu ri muito, porque eu me lembrei desse tipo de cena, né? A gente tem um hábito de... O sutiã, ele é usado também como um salvo-conduto contra a violência patriarcal, né? Então, você sair sem sutiã, parece que você está chamando uma agressão ou um julgamento mais perverso, né? Então, ainda hoje, essa é uma questão importante. Então, um dos conceitos, quando as pessoas falam de gênero, é o conceito de essencialismo, né? Principalmente a ideia de essencialismo de gênero. O essencialismo é essa noção de que a biologia explica como as coisas são, as pessoas são, os animais são, e assim por diante, né? Então, o essencialismo de gênero é um conceito usado para examinar a atribuição de qualidades fixas. E essas qualidades seriam intrínsecas, inatas, né? Elas têm uma base biológica. Eu gosto muito desse livro, que chama Tragédia Biológica da Mulher, que é um livro que, se vocês botarem no Google, vocês vão encontrar 500 edições em português. E a teoria desse livro, né, ele explicita com muita clareza que o fato de você nascer no corpo de mulher é uma tragédia, né? E que os homens eles estão para tentar resgatar a mulher desse sofrimento terrível que é o corpo da mulher. Então, a mulher vai sofrer muito no parto, a mulher vai sofrer muito no sexo, a mulher ela é muito frágil, a mulher ela é muito instável emocionalmente, a mulher ela sofre muito, tudo é um sofrimento muito grande. Então, o corpo da mulher é uma tragédia biológica, ela pode morrer disso, morrer de um parto e assim por diante. Não? Então, é uma narrativa mais ou menos dessa, na qual se baseia muito a ginecologia e a obstetrícia, né? E durante o feminismo da segunda onda, a gente está falando aí da década de 40 ainda, né? Simone de Beauvoir e outras feministas das décadas subsequentes teorizaram que as diferenças de gênero eram socialmente construídas. Então, o essencialismo, o debate sobre o essencialismo não é um debate recente. A gente pode ter encontrado palavras outras para falar de essencialismo, né? Por exemplo, quando Simone de Beauvoir diz não se nasce mulher, torna-se mulher, ela está falando isso, de que a mulher é um construto da cultura, né? E ela dizia também, né, que nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica, religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. E a gente está vendo isso com muita clareza, né? Esse ataque ao direito ao aborto, no caso de uma formação fetal, é um exemplo muito eloquente disso que está acontecendo, né? Por outro lado, eu queria falar para vocês, né, e eu sugiro muito a leitura dessa autora, Claire Hemmings, né, ela estuda as narrativas sobre a história do feminismo, né, sobre a epistemologia feminista, né. E na história oficial do feminismo, do gênero e da sexualidade, da chamada segunda onda, né, essa que vem desse momento, da década de 60, 70, ele é normalmente distribuído da seguinte maneira: os anos 70 são essencialistas e são ingênuos, né? Os anos 80 são o feminismo da diferença, né? E os anos 90, enfim, chega o pós-estruturalismo e finalmente a gente, como se estivesse progredindo para formas superiores de feminismo até chegar no feminismo pós-estruturalista. Eu acho, né, que cada um desses tem contribuições extraordinárias para dar, né? E muitas vezes há uma simplificação da complexa história dos feminismos ocidentais, porque não tem só os feminismos ocidentais, né? Que repetida e erroneamente posiciona as feministas pós-estruturalistas como as primeiras a desafiar a categoria de mulher como sujeito e objeto do conhecimento feminista. E, assim, isso, inclusive, desconhece todo o papel, por exemplo, do feminismo negro da década de 60 e 70, que foi super importante, e assim por diante. Então, eu sou uma fã do feminismo das várias décadas, mas a década de 70, ela mora no meu coração. E eu aprendi isso, vamos dizer assim, de segunda mão, mas eu queria falar para vocês que na década de 60 e 70, havia, tanto no Brasil como em outros países, essa ideia da agenda ampla dos direitos reprodutivos e a ideia de liberdade reprodutiva, né? Não tinha formalizado, como a gente tem hoje, a ideia de justiça reprodutiva, né? Mas eu sempre trago esse documento da Fundação do Caraza para mostrar como esse movimento discutia as questões de sexualidade e de gênero, né?
Vejam que isso é anterior mesmo à consolidação acadêmica do termo gênero, né? O Caraza, ele mesmo, ele era o Comitê pelos Direitos de Aborto e contra o Abuso e Esterilização, ao mesmo tempo lidando com dois polos, dois extremos. O fato de que mulheres eram forçadas a terem filhos que elas não queriam, né? Por problemas de não conseguir ter contracepção ou aborto, né? Lembrem-se que em muitos países a contracepção e o aborto foram legalizados juntos, né? E, por outro lado, as mulheres também tinham cerceado o seu direito a ter filhos através da esterilização forçada, que sempre teve um componente racial muito importante, né? Então, elas definiam a liberdade reprodutiva da seguinte maneira, e eu acho lindo isso, porque isso, para mim, é uma grande inspiração até hoje. Além dos serviços adequados e seguros de contracepção e aborto e fim das esterilizações voluntárias, a liberdade reprodutiva significa a disponibilidade para todas as pessoas de creche, escolas de boa qualidade, moradia decente, apoio social e salários adequados para o sustento dos filhos e assistência à saúde de boa qualidade à gravidez, parto e pós-parto. Significa também a liberdade de escolha sexual, o que implica o fim das normas culturais que definem uma mulher em termos de ter filhos e viver com um homem, uma afirmação do direito das pessoas de terem filhos fora das famílias convencionais e a transformação dos arranjos sobre esses cuidados com as crianças, de formas que esses sejam compartilhados entre mulheres e homens. Então, depois de ler a Silvia Federici, né, o pessoal que leu Caliban e a Bruxa sabe perfeitamente o papel da dimensão econômica, na economia do cuidado, nos direitos reprodutivos, né? O direito reprodutivo ele não deveria ser só aquele sobre decidir se ou não você mantém uma gravidez, ou você engravida, o que você faz, mas sim todo o trabalho da reprodução que é invisibilizado, né? Em grande medida, porque os direitos sociais são um conjunto de compromissos, né? De redistribuição de renda, inclusive, com relação às mulheres, né? Nesse sentido, o que transfere renda e transfere poder nesse sentido? Creche, escola de boa qualidade, educação de boa qualidade, enfim, salários adequados, assistência à saúde e a liberdade de decidir seus filhos em qualquer tipo de arranjo familiar, né? Outro motivo que eu gosto muito da década de 70, outro motivo pelo qual eu gosto muito, né, do feminismo da década de 70 é a avalanche de novas narrativas sobre sexualidade e gênero que apareceram, né? E eu vou fazer o meu elogio do Our Bodies Ourselves, né? Que é uma coisa maravilhosa. Em breve a gente vai ter uma edição em português disso, né? Vai ser maravilhoso, mas também outras tradições de releitura do corpo, de releitura da sexualidade, de releitura do corpo feminino, né? Então, alguns dos livros, aí na biblioteca do coletivo tem esses livros aí, uma visão nova do corpo das mulheres. Então, há uma revolta das mulheres contra a narrativa sobre o corpo, a sexualidade e o gênero, né? Na década de 70, e que é vamos dizer assim, uma revolta coletiva, né, organizada, de produção de conhecimento. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente não pode nunca deixar a responsabilidade de produzir conhecimento. Se nós não produzirmos o conhecimento que nos interessa, ninguém vai fazer isso por nós. Vou correr um pouquinho, porque meu tempo já está quase acabando. Eu quero lembrar também a importância, no caso brasileiro, do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que já negociava outras questões sobre as relações de poder na sexualidade, na relação com o serviço de saúde, né? Que já pega, vamos dizer assim, é uma infiltração feminista na saúde pública, né? Que pega o conceito de programação em saúde, da reforma sanitária e constrói um programa de atenção integral. A própria noção de integralidade ela é desenvolvida pelo feminismo. O próprio conceito de humanização também é desenvolvido por esses movimentos, né? Pegando a ideia do nossos corpos nos pertence e associando isso com a questão de direitos sociais, né? E jogando muita força na questão do material educativo, né? Então, eu sempre remeto à Carta de Itapecerica, né? Com o que já se dizia sobre sexualidade e gênero naquela ocasião, e a noção de cidadania reprodutiva, né? Como parte de uma agenda ampla, né? Eu vou mostrar para vocês como é que o material, na década de 80, né? Esse material que eu estou mostrando para vocês,
com gente pelada. Vocês estão vendo minhas imagens, né? Alguém tem que dizer que sim. Sim, Simone. Então, Sim, Simone. essas imagens de mulher pelada, homem pelado, autoexame, questionamento ao poder médico, essas coisas a gente distribuía em centro de saúde. Isso era material oficial, né? Produzido pela Fundação Carlos Chagas, mas é produzido pela Prefeitura do município de São Paulo, pelo Ministério da Saúde, né? E eu acho engraçado, porque eu levei esse material, há uns 20 anos eu fui para a Índia como consultora e mostrei esse material para o pessoal falou, imagina, aqui a gente seria preso se a gente mostrasse um material desse, né? Vocês imaginam, hoje em dia eu acho que a gente seria preso talvez se a gente fizesse, né? Se a gente tivesse um material preso. Mas assim, o que eu quero chamar a atenção é que naquela ocasião havia muita abertura para uma discussão mais franca sobre sexualidade, sobre corpo, etc., né? E a gente precisa recuperar essa herança, né? Falar muito brevemente sobre essas conferências, porque elas foram muito importantes, né, para a constituição de direitos a respeito de sexualidade, de contracepção, de reprodução, enfim, né? Há um deslocamento, primeiro, né, da questão do planejamento familiar para a questão da ideia, né, da autorregulação, do direito à regulação da fecundidade, o marco dos direitos humanos, né, que foi super importante para tirar o estigma, inclusive legal, em vários lugares a respeito da diversidade sexual ser ainda ilegal, né? Colocou foco na questão da violência de gênero como questão de direitos humanos, né? Institucionalizou a ideia dos direitos reprodutivos, saúde reprodutiva no Cairo, né? Isso foi muito importante. Foram marcos onde esses direitos relativos à sexualidade eles foram formalizados, né? Agora, uma questão que é muito importante, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Ross Petchesky, ela fala que a ideia de liberdade reprodutiva ela é pensada, né, as origens da ideia de direitos reprodutivos, elas foram pensadas como direitos sexuais, né, poder usufruir do sexo sem risco. E isso pode ser pensado diferente, né, entre homens e mulheres, né? Enfim, o advento dos direitos sexuais legitimados na Conferência de Pequim, né? Então, isso é problemático, né? Essa questão sobre... vamos dizer assim, há um desconforto de botar tudo junto, direitos sexuais e reprodutivos, né? Até porque os direitos reprodutivos, uma crítica que pode ser feita é que ela é definida heteronormativamente, cuja preocupação maior é o controle pelas mulheres, entre aspas, sobre sua saúde e fecundidade em relação aos homens. Então, ele pega esse molde binário, né? E os direitos sexuais eles surgem simultaneamente ao movimento dos direitos gays e lésbicas, da epidemia de HIV e AIDS, mas ainda muito enquadrados nos binários gays e lésbicas, né? Então, simplesmente você juntar esses dois clusters, acrescentando B, T, em seguida Q, e, enfim, todos os outros, né? É um arranjo que não é necessariamente tranquilo, né? Então, essa é uma questão que deve ser problematizada. Como nós podemos fazer as melhores alianças possíveis, né? Considerando as nossas diferenças? Que tipo de aliança política nós precisamos fazer, né? Que isso é importante, né? Então, uma questão que eu não vou explorar aqui em grande detalhe é a questão da sexualidade binária, né, e a diversidade sexual. Então, a gente distingue sexo e gênero, né, e da sexualidade como dimensões distintas, ainda que intimamente relacionadas, né? E a gente entende que o sexo é performativo, né, que é uma autora que é muito conhecida, né, que é a Judith Butler, né? Ou seja, a sexualidade é o resultado que a gente faz no dia a dia, como a gente se veste, fala, como a gente deseja, se relaciona de uma forma mais feminina e masculina. E assim, esse binário feminino-masculino é uma moldura inadequada para entender a realidade. E essa compreensão traz vastas consequências políticas, né? Então, as consequências de romper com esse binarismo ele é muito importante. Eu coloquei aqui um vídeo, né, da Lorelei Fox, que tem uma grande descrição sobre cada uma dessas questões das letrinhas
agora tal como as pessoas têm configurado, né? Inclusive com a nova categoria dos pansexuais, que é um retorno da década de 70, onde os pansexuais estavam em grande moda, né? Mas eu queria pegar das reflexões da Judith Butler, nesses minutos finais, duas questões, né? A ideia de que algumas pessoas e alguns corpos são merecedores de luto e lamento, ou seja, nós temos vivido numa sociedade que normaliza a morte e o sofrimento de parcela da população, né? E que há uma diferença entre a apreensão da experiência e seu reconhecimento, né? A gente tem usado muito esse insight de Butler, né? Eu vou dar um exemplo disso, né? Uma coisa é você aprender uma coisa como violenta, né? Um exemplo muito interessante é o toque vaginal, né? Muitas pessoas percebem aquilo como violento, mas não têm recursos epistêmicos para chamar aquilo de violento. Aí, quando você tem, por exemplo, uma palavra, um termo como violência obstétrica, isso faz com que você não apenas apreenda, mas como você reconheça, né? Então, eu vou falar bem rapidinho de exemplos de uso do conceito, né? Eu fiz minha homenagem aqui a Adrienne Rich, é a da direita aqui, né? E a da esquerda é Audre Lorde, que era a mulher dela, né? E ela tem um poema que ela fala que novos olhos se abrindo sobre as velhas pálpebras. Ela nunca usou o conceito de gênero, né? Mas eu recomendo muito para quem tem interesse nisso, né? Na epistemologia cair a ficha, desses novos olhos se abrindo sobre as velhas pálpebras. Um texto dela está publicado em português, eu não achei o link, está publicado num livro, né? Que se chama Traduções da Cultura. O texto em inglês chama Quando Nós Mortas Acordamos, a escrita como revisão. É muito lindo esse texto, e é um texto muito citado, né, sobre esse cair da ficha, né? Então, eu vou dar 3 exemplos, né? Um deles era que, quando eu estava na minha faculdade, no primeiro ano, o professor de fisiologia definiu a menstruação com bastante pompa, assim. A menstruação é o útero chorando lágrimas de sangue, porque não concebeu um novo ser, né? E a gente lá no fundo da sala, iniciando vida sexual ali na nossa adolescência, a gente só chorava se a menstruação não descesse, né? Então, veja, logo cedo era fácil você desconfiar de que o que os homens diziam sobre o corpo feminino podia não só não ser correto, como ser o oposto do que de fato acontecia, né? Então, o feminismo é o direito de contar a sua versão do mundo, né? Então, é uma reivindicação de justiça epistêmica. Nós temos o direito à nossa verdade, né? E à nossa condição humana. Então, quem tem autoridade para falar pelas mulheres? Fazer ciência, né? Então, quando falar, contestar é arriscado, né? Então, a gente tem sofrido um conjunto de recursos de censura recentemente, né? E, como a gente sabe, o silêncio é cúmplice da violência. Quanto mais a gente puder falar a nossa verdade, melhor, né? Aqui eu quero juntar um pouco como é que gênero e sexualidade tem a ver com as questões das hierarquias sexuais e reprodutivas e como isso está associado à violência. Então, com base em Gayle Rubin, né? Uma aluna minha e eu, que foi a Laura Mata, a gente escreveu sobre hierarquias reprodutivas e como as hierarquias reprodutivas elas estão relacionadas às hierarquias sexuais, né? Então, a gente não trata todas... Aqui é uma hierarquia das maternidades. Então, a gente não trata todas as mulheres da mesma maneira, todas as maternidades. No topo da hierarquia tem as mulheres brancas, casadas, heterossexuais, classe média, e aí vai caindo na hierarquia as pobres, as negras, etc. E vai piorando, se for soro positiva, doente mental, usuária de droga, moradora de rua, trabalhadora do sexo, presidiária, né? Tem essa foto aqui, as presidiárias ainda hoje dando à luz algemada pelas mãos e pelas pernas, né? O tipo de apoio social que as pessoas têm, o tipo de respeitabilidade que essas maternidades têm, né? Então, elas são muito relacionadas também ao tipo de parceria sexual e à legitimidade, com todas as aspas, dessas parcerias, né? E aí eu queria dar um outro exemplo, que é sobre como a gente pode mudar o conhecimento formal com um olhar de gênero. Então, essa é uma questão sobre mortalidade materna, saúde materna, e o que é visível. Então, o que é mais visível, né? Se a mulher morreu, se ela não morreu, né? Ainda que tenha um problema de
causa de morte, o subregistro. Mais recentemente, a gente consegue enxergar a morbidade grave, né, se a mulher adoeceu muito, e a via de parto. Essas coisas a gente consegue enxergar. Mas eu quero fazer uma fala muito otimista. Nos últimos anos, nós conseguimos visibilizar coisas que eram invisíveis. A gente conseguiu formatar uma agenda de gênero na saúde materna e a gente tem feito alguns avanços importantes, inclusive conseguindo colocar na agenda de pesquisa e em muitos serviços, né, questões a respeito de outras coisas, como o direito à integridade corporal, os efeitos adversos do uso de medicamentos, a presença ou não de acompanhantes, que é uma questão de gênero, né? Todas essas questões são questões que questionam, desafiam, desestabilizam a maneira como o gênero é construído dentro das instituições de saúde, né? E passado a ter registro de muita coisa, né? Por exemplo, Cristelé não tinha nenhum registro, enfim, não havia um debate sobre violência, o impacto das violências, né, sobre os efeitos traumáticos. Então, todas essas questões têm entrado têm sido cada vez mais visíveis. Então, nosso trabalho em todas as nossas frentes, né, a pesquisa e o ensino é uma das frentes, né, mas são muitas as frentes de militância que estão colocadas para fazer com que mais pessoas tenham novos olhos sobre suas velas pálpebras e enxerguem a injustiça como injustiça, enxerguem a violência como violência, né? Enfim, para terminar... Desculpa. Simone, só quero te avisar que você tem 5 minutos para concluir, infelizmente, porque a gente está aqui de boca aberta. Eu vou terminar em 1 minuto. E vou terminar em 40 minutos, deu certinho o meu plano aqui. Ó. Então, para terminar, quer dizer que feminismo é essa ideia radical de que as mulheres são seres humanos, os direitos reprodutivos são direitos humanos, direitos civis e direitos políticos. Então, feminismo, né, com todos os conceitos que trouxe sobre sexualidade, sobre gênero, criou o direito de criar direitos. Né? Então, essa é o meu slide final. Terminei com 39 minutos e meio na minha conta. Super obrigada. Que demais, gente. Muito, muito bom. Obrigada, Simone. Excelente essa apresentação, Simone. Obrigada, 40 minutos. Deu certinho. Agora eu vou passar a fala para o coletivo Sicorax. Quem quiser começar, pode mandar ver. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou compartilhar aqui primeiro a tela. Desculpa, gente. Esqueci de dar um aviso. A gente vai colocar a lista de presença no chat. E que mais? E vamos mandar o link do formulário de presença no chat, é isso. Desculpa. Perdão, Leila. Okay, obrigada. Deu certo, né? A tela tá aparecendo aí, né? Apareceu. Bom, então, boa noite, gente. Eu sou a Leila, e eu e a Juliana somos do coletivo Sicorax, né? Como a Isabela já colocou. Em primeiro lugar, eu queria expressar, assim, em nome do coletivo, a nossa alegria de estar aqui nesse primeiro encontro, né, do webinário Direitos Sexuais e Reprodutivos, organizado pelo coletivo feminista Sexualidade e Saúde. E também é uma grande honra e uma oportunidade de aprendizado imenso estar aqui também na mesa com a professora Simone Diniz, né? A presença luxuosa, gostei do termo, da professora Simone Diniz, e também com a Isabela Venturosa, e ainda contando com mais de 100 pessoas aqui, né, inscritas e interessadas em debater temas tão importantes, ainda mais nessa conjuntura, né, de avanço do controle sobre os nossos corpos e sobre as nossas formas de vida, né? E por conta do contexto da pandemia, dentro do coletivo, a gente conseguiu participar de poucas atividades esse ano, né? Além de seguir com os nossos projetos em torno da tradução. Então, a gente agradece muito esse convite, porque a gente vê a necessidade mesmo de conversar, né, sobre esse movimento que está se intensificando cada vez mais aqui no Brasil, de ataque à nossa autonomia, né? Inclusive na tentativa de enfraquecimento, né, das hipóteses legais de aborto. Então, a nossa intenção aqui é conectar esse movimento com a questão do desmonte dos direitos sociais, né? Tanto na esfera do trabalho, da seguridade social, da saúde, da educação, enfim, e com o aprofundamento das relações capitalistas e da precarização, né? Sobretudo nas periferias, né? Nos países dependentes, como é o caso nosso.
Mas antes disso, eu queria fazer uma breve explicação de como o coletivo Sicórex atua. A Isabela já fez a nossa apresentação, mas só para... Né? A gente é um grupo de mulheres que surgiu em 2015, né, com a tradução do Caliban e a Bruxa. E ao longo da nossa caminhada, a gente foi ampliando a nossa compreensão a respeito do que seria, né, a tradução coletiva entre mulheres, né, porque as nossas traduções são feitas coletivamente. E hoje a gente entende que esse é um processo que envolve, né, tanto a escolha dos títulos a serem traduzidos, né, por exemplo, traduzir a obra da Silvia Federici para a gente foi essencial, porque dialogava justamente com questões essenciais do nosso cotidiano, né, e de luta do movimento feminista. E também a nossa proposta é justamente promover debates, né, em torno da obra, e isso também nos permite compreender o ato de traduzir para além do texto, né, pensando na movimentação coletiva, né, da obra, formas de movimentação coletiva da obra que questionem justamente as formas de acesso ao conhecimento existente. Então, tanto é que as obras que as traduções que a gente fez estão disponíveis em Creative Commons, né? E aí, agora, voltando para o tema da nossa conversa de hoje, uma das questões que foi proposta para guiar a nossa discussão aqui hoje foi uma pergunta, né? Como lutar por direitos sexuais e reprodutivos em tempos de fundamentalismos? E é uma questão difícil, né, e angustiante. Então, para tentar responder essa questão, a gente vai propor uma leitura sobre gênero e sexualidade que tem como centralidade a questão do trabalho, e, sobretudo, do trabalho reprodutivo no capitalismo, né? E por que a gente vai partir dessa chave de leitura, né? Justamente porque a gente entende que existe uma conexão entre o avanço do conservadorismo hoje com o aprofundamento do neoliberalismo, né? Que é o que a Nancy Fraser tem chamado de neoliberalismo reacionário no contexto estadunidense, né? E aí, pensando na conjuntura brasileira, se a gente for para pensar, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é o símbolo um dos símbolos, né, do conservadorismo do governo Bolsonaro, ele tem um papel fundamental para os fins do próprio Ministério da Economia, né? Então, o projeto da Damares e o projeto do Paulo Guedes, eles representam duas faces de uma mesma moeda, né? Como tem demonstrado várias pesquisadoras aqui no Brasil, como a Sônia Correia, a Isabela Calil, enfim. E por que eles representam, né, esse mesmo projeto? Justamente porque o fortalecimento da família, né, no singular, essa família heteronormativa, patriarcal, vai servir justamente como uma forma de responsabilização das mulheres no âmbito doméstico pela reprodução social, né? E o objetivo é justamente garantir um esvaziamento desses direitos sociais, de políticas públicas. Então, não é à toa que um ministério se chama da mulher, da família, né? E dos direitos humanos, mas enfim, se chama assim porque o termo mulher e o termo família estão no singular, né? O que já pressupõe uma generalização, né? De um tipo de mulher, de um tipo de família que estaria contemplada pela noção que eles propagam de direitos humanos, pelas políticas do Estado, né? Então, não ficaria todas as mulheres, nem todas as famílias, né? Então, a família é o elo central desse projeto conservador e neoliberal de Brasil, que exclui, inclusive, o conceito de gênero, né? Porque justamente terceiriza, né, ao âmbito das relações privadas, da família, no caso do trabalho reprodutivo não remunerado das mulheres, e do mercado, né, com o trabalho reprodutivo remunerado para quem tem condições de pagar, o papel do Estado de garantir educação, de garantir saúde, né, públicas e de qualidade. Então, tanto é que na campanha do Bolsonaro, né, uma das pautas dele era a educação doméstica, a educação em casa, né, homeschooling. E então aí recairia mais uma vez para as mulheres o cuidado das crianças, o cuidado dos idosos, né, dentro do âmbito doméstico e não em creches públicas, né. E então, basicamente, no neoliberalismo a gente está nesse tipo de neoliberalismo que a gente está vendo, a linguagem dos valores familiares, ela é utilizada como uma maneira convincente de vender o ataque do estado de bem-estar social ou algo que valha, né, porque também existe uma discussão se haveria um estado de bem-estar social em países dependentes como o Brasil, mas digamos assim, as poucas garantias sociais que a gente tem, né,
e que essa transferência de responsabilidade do Estado para o mercado, então, se beneficia dessa aplicação de uma visão estritamente normativa da família, né? E aí eu queria chamar atenção para a criação do que aconteceu esse ano, né? Apesar de já ter sido anunciada anteriormente, a portaria que institui o Observatório Nacional da Família foi agora em junho de 2020, né, no meio da pandemia, e esse Observatório Nacional da Família é um instituto de pesquisa, né, que é vinculado ao Departamento de Equilíbrio, Trabalho e Família do Ministério da Damares, né. E o objetivo desse instituto de pesquisa... Leila, Oi. desculpa, Leila, você está passando algum slide ou você está só falando? Só estou falando, eu esqueci de avisar isso. Eu só vou usar os slides para poder mostrar algumas imagens. A gente vai usar só imagens. A gente estava em dúvida se estava falando. Desculpa. Não, tudo bem. Então, o objetivo desse Observatório Nacional da Família é justamente produzir estudos, produzir pesquisas, né, para serem publicadas em documentos governamentais, em políticas públicas, né? E recentemente, inclusive, eles convocaram, né, abriram uma chamada para pesquisa, para bolsas de pós-graduação, para pesquisa sobre os seguintes eixos, assim: estudos demográficos e família, gastos em políticas familiares, equilíbrio, trabalho-família, tecnologia e relações familiares, saúde mental e relações familiares e projeção econômica das famílias. Então, esse projeto conservador, ele também está apoiado de alguma forma, né, num conhecimento científico, né, sobre estudos da família, sobre a relação entre família e economia, a relação trabalho, família e economia, né, dentro de um conceito aí de laicidade do Estado, né, meio controverso, mas enfim. E é sintomático justamente que esse departamento se chame Departamento, né, do Equilíbrio Trabalho-Família, porque justamente evidencia novamente essa ideia de uma gestão de uma família empreendedora, né, uma família responsável pela própria geração de renda, né, essa noção de autoempreendedorismo que é tão característica do neoliberalismo, né. Então, o conservadorismo ele está alinhado à construção de uma subjetividade neoliberal, né? Que conforme dizem Dardot e Laval, também é uma racionalidade neoliberal, né? Porque existe uma ampliação do estímulo à competição, da meritocracia, da narrativa de superação pessoal, enfim. E isso tudo molda como que os sujeitos eles enxergam ou não enxergam, né? As relações de classe, de raça, de gênero, que estão colocadas na sociedade, né? E um outro aspecto interessante para trazer, para pensar em como lutar por direitos sexuais e reprodutivos em tempos de fundamentalismo, é que essa aliança entre conservadorismo e neoliberalismo, ela também se expressa no conteúdo do direito, né? Então, ela não representa só um esvaziamento ou um desmonte de direitos, né? Como frequentemente a gente supõe quando a gente vai falar sobre o neoliberalismo, né, ou sobre a ameaça do conservadorismo no Brasil. Na verdade, os conservadores eles também estão disputando, né, o conteúdo do que é entendido como direitos humanos, né. A demanda dos conservadores também está sendo expressa na linguagem dos direitos, né. E aí existe todo um campo de estudo que tem evidenciado justamente como que o movimento conservador surge como uma resposta ao avanço e à vitória, né, em muitos campos do movimento feminista nessa seara, né. E aí ressalta também o papel que essa Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANAJURE, né, que foi criada em 2012 pela Damares, enfim, tem desempenhado, né, tanto no judiciário como no legislativo, um papel de lobby para barrar projetos relacionados a direitos sexuais e reprodutivos, né. E essa disputa de conteúdo dos direitos humanos, ela também se dá porque os conservadores eles também invocam concepções de direitos naturais, né, como o direito à vida. E aí eu queria passar agora uma charge aqui da Laerte que mostra muito isso, né? Defesa da vida, né? Direito à vida de quem, né? Então aqui você vê que tem uma mulher que está sendo queimada na fogueira por abortar, né? Então aqui eu acho que essa charge representa bastante essa disputa da concepção do que é vida e do que seria um direito à vida
os conservadores, né? Então, isso também traz uma universalidade moral, né, no que tange aos direitos relacionados à reprodução humana, que também atuam perfeitamente na lógica do capital, porque permite controle populacional e permite uma disciplina, né, dos corpos para o trabalho. E essa disputa, ela também é articulada internacionalmente, né? Esse mês a gente viu esse tal de consenso de Genebra que foi assinado, foi encabeçado pelo Brasil, Estados Unidos e vários outros países que são agora governados por governos conservadores, e que entra para mais para a lista das iniciativas, né, que visam impor barreiras ao aborto legal no nosso país, entre outras pautas conservadoras, que ainda bem não tem um caráter vinculante, mas tem já mostra, né, que eles estão debatendo e se colocando contra tudo que já tinha sido garantido em relação a direitos sexuais e reprodutivos no âmbito internacional. E aí eu queria passar aqui essas imagens do protesto que aconteceu em 2018 na frente do Sesc Pompeia, quando a Judith Butler veio para o Brasil, né? E aí estava olhando justamente nesse cartaz, né, que esse homem está segurando aqui, falando menos ONU, mais família, né? E isso mostra um pouco esse debate de que os organismos internacionais, os avanços em direitos internacionais, digamos assim, no âmbito internacional, têm provocado essa reação dos movimentos conservadores. E aqui tem mais uma outra imagem que mostra isso, o slogan da ONU sendo manchado de sangue. E aqui também teve a queima, né? Colocaram a Judith Butler como uma bruxa, e teve a queima do boneco dela, e esses cartazes pelo fim da ideologia de gênero, enfim. Então, a ideia seria entender que tanto esses conceitos que eles mobilizam como ideologia de gênero, kit gay, escola sem partido, cristofobia, né, que são ideias falsas e distorcidas da realidade, elas também são criadas em contextos específicos e têm uma repercussão também no âmbito do direito, né, quando eles vão falar sobre a defesa da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, né. Recentemente também teve essa fake news no caso do Chile, né, que falaram que tanto a Anajure quanto outros movimentos conservadores da América Latina colocaram como se os manifestantes tivessem queimado 13 igrejas, né, e no final das contas não tinha nada a ver com isso. Enviaram uma denúncia para a Corte Interamericana de Direitos Humanos falando justamente em cristofobia, falando em ataque à liberdade religiosa, enfim. Mas então, essas ideias, elas também repercutem em condições materiais, né, na vida das mulheres, da população LGBTQIA+, da população negra, dos povos originários, e promovem um ódio e uma violência que estão relacionados a processos materiais de acumulação capitalista mesmo, né? E aí eu queria passar uma outra charge que eu achei interessante nesse sentido, que é essa do Latoufe, né? Que mostra como esse discurso de ódio, ele no final das contas, essa disputa, né, entre o que seria a liberdade de expressão, liberdade religiosa, na verdade, é um discurso de ódio e de violência que materializa nos corpos das mulheres, né? Então, esses processos de ampliação da acumulação capitalista, sendo de expropriações de conhecimento, expropriações de recursos naturais, né, de opressão, de exploração do trabalho, eles são aprofundados pelo conservadorismo, mas eles também existem quando alguns direitos sociais também são garantidos, né? E aí, isso porque eu entendo particularmente o direito a partir de uma leitura de um teórico do direito que chama Pachucanes, né? E para ele a vinculação entre direito, Estado e modo de produção capitalista não está limitada à prevalência de interesses de determinadas classes nos comandos jurídicos e políticos, né? Então, para ele, tanto a forma do Estado quanto a forma jurídica são produtos de um momento histórico específico, que é decorrente das particularidades do processo de acumulação que constitui o modo de produção capitalista, que é justamente essa etapa que a Silvia Federici vai trabalhar, né,
no livro dela, Caliban e a Bruxa, quando ela vai falar sobre o processo de caça às bruxas, dentro, como uma das formas de acumulação primitiva do capital, né? E aí eu queria trazer aqui uma provocação, na verdade, né? Que é a seguinte, pensando que a gente, dentro do movimento feminista, a gente tem apostado, e com toda a razão, em demandas por direitos. E o neoliberalismo, ele vem para mostrar que cada vez menos, né, o Estado e o direito, eles são ferramentas capazes de absorver as nossas demandas concretas, né? Porque existe uma diferença entre a igualdade perante a lei e a igualdade material, né, perante a vida. Só que o Estado neoliberal, ele sequer garante para a gente proteção social, né, por meio dessa positivação de leis. Então, com essa provocação, a gente gostaria de pensar como o movimento feminista hoje poderia compreender que a nossa luta por direitos sexuais e reprodutivos é uma tática, né, de uma estratégia maior. Então, ela não é um fim em si mesmo, né, é um meio para a gente conseguir algo mais profundo, né? Porque a gente entende que não é possível haver, de fato, uma igualdade de gênero em uma sociedade que é uma sociedade de classes, né? E que o mesmo Estado que perpetua a violência de gênero, né, é aquele que vai regular se vai ter direitos sexuais e reprodutivos, né? E aí, como bem coloca a Nancy Fraser, o movimento feminista conseguiu direitos de certa forma e certa autoconscientização, que hoje estão em disputas com esse projeto conservador, né, que, como bem disse a professora Simone Diniz, em tempos de crises políticas, justamente aumenta, né, crises econômicas e políticas, aumenta a violência contra as mulheres e aumenta a limitação dos direitos sociais no geral, né? Então, a Nancy Fraser coloca que, apesar de a gente ter avançado nessa esfera, a gente ainda não foi capaz de transformar a sociedade pela raiz, né? Então, quando a gente defende os serviços públicos contra a austeridade que o Estado está impondo, né, e na arbitragem, no sopesamento de direitos humanos, a gente prioriza o direito à vida das mulheres, né, defende a descriminalização, a legalização do aborto, para que as mulheres sejam atendidas clinicamente de forma segura, a gente também tem que ter como horizonte essa necessidade de transformação do modo de produção capitalista no qual a gente vive, né? Então, a gente precisa conectar esse sentimento de que a revolução feminista é uma revolução sem volta, né? E que com essa necessidade de uma luta anticapitalista, né? Do estabelecimento de alianças que ampliem nossas lutas, assim, né? De forma internacionalista, né? Que conectem as pautas feministas também às pautas dos movimentos sindicais, dos movimentos antirracistas, dos movimentos ambientalistas em grande escala. Então, essa é uma discussão entre nós, né? Entre o campo progressista, né? Pensando sobre táticas e estratégias. E aí, entender esse contexto neoliberal e conservador ao mesmo tempo, né? A gente acredita que seja preciso retomar a relação entre o Estado, né, o controle dos corpos, dos conhecimentos das mulheres, com um processo de acumulação do capitalismo, né, por meio da expropriação, exploração e da opressão. Então, a gente vai trazer, então, aqui reflexões que a Silvia Federici colocou, né, no livro Caliban e a Bruxa, para pensar como os sujeitos generificados eles foram produzidos ao longo da história, né, e quais opressões específicas foram direcionadas para disciplinar o corpo, né, para esse regime de trabalho capitalista, né. E aí a gente acredita que dessa forma a gente pode sinalizar alguns temas e possíveis abordagens que possam contribuir para uma discussão a respeito de como pensar a saúde sexual e reprodutiva hoje nesse contexto de crise capitalista também. E aí vou passar para a Juliana. Boa noite. O livro, então, entrando no livro, né? E a gente procurou também fazer essa fala a partir do nosso contato como tradutoras independentes e também dessa proximidade com o texto, né? Que é quando você traduz, né? Então, um pouco desse lugar, a gente quer retomar algumas coisas que nos ajudem a pensar sobre o tema proposto. E o Caliban e a Bruxa, ele tem como ponto de partida uma pesquisa que a Silvia Federici realizou com outra pesquisadora, Leopoldina Fortunati, a respeito das mulheres no processo que pode ser chamado de transição do feudalismo para o capitalismo. Ela vai afirmar que esse conceito é, em muitos sentidos, uma ficção, para definir um período, um longo período que vai mais ou menos de 1450 e 1650,
no qual o feudalismo estava se desfazendo. E nesse período existiriam, né, formações políticas que não eram predominantemente capitalistas. Então, essa pesquisa ela vai ser publicada em 1984, em italiano, e ela contextualiza a necessidade de fazer esse projeto como um resultado da necessidade de estudar nos anos 70 as raízes, quais seriam as raízes da opressão das mulheres, para pensar estratégias que o movimento feminista poderia adotar nessa luta, né, por libertação. Então, no Caliban e a Bruxa, que é o livro que vocês conhecem, que nós apresentamos, ele foi publicado originalmente em inglês, em 2001. E ela retoma essa pesquisa que ela fez na década de 80, procurando ampliar os alcances para pensar como que, em um contexto neoliberal, os processos que ela está descrevendo no livro são atualizados. Então, tem muito a ver com a experiência que ela teve na Nigéria, quando ela percebe, como professora numa universidade lá, ela percebe que processos muito semelhantes estão se desenvolvendo lá num contexto neoliberal. Então, ela como uma mulher também migrante nos Estados Unidos, organizada, né, na militância também e na academia, começa a empreender essa pesquisa. E para nós é importante esse movimento dela, né, entre a militância política e a pesquisa, e a necessidade, né, que movimentou ela para fazer essa pesquisa. Ela vai afirmar que o objetivo dela nesse livro é mostrar como essa discriminação, essa opressão, elas não são assim um legado de um mundo pré-moderno, ela diz, né? Não é algo que sempre existiu e sempre existirá, mas se trata de uma formação do capitalismo construída sobre diferenças sexuais existentes, que ela vai demonstrar, né, como que vão ser reconstruídas, né, para cumprir novas funções sociais. Então, um pouco, isso é o movimento do livro, né, que é feito de forma extensa e, como a professora Simone também mencionou, assim, é um livro que acaba indicando muitos caminhos para a gente, acaba sendo um ponto de partida, e aí a gente pode ir por esses caminhos, encontrar outros caminhos também. No livro ela vai relacionar, então, o papel que as mulheres tiveram com as lutas sociais contra o poder feudal, com o fato delas terem se tornado depois um alvo privilegiado do fenômeno conhecido como caça às bruxas. Então, não eram apenas mulheres que eram acusadas de bruxaria, mas eram uma maioria, né? A maioria das pessoas acusadas eram mulheres. Então, ela procura situar esse fenômeno como algo fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Então, é um pouco por aí. O que queremos recuperar, né, para a nossa apresentação também tem a ver com essa forma de entender o capitalismo como uma resposta a um conflito social, que ela vai dizer assim, produziu uma grande sacudida mundial. E aí, no contexto dessa crise do feudalismo. No livro ela vai recuperar os movimentos milenaristas, os movimentos heréticos, até de uma forma que para a gente, né, pode ser bastante surpreendente de pensar de outra forma o significado daquelas reivindicações e como elas foram expressas, mas para marcar um período que ela vai dizer no qual aconteceram uma série de transgressões sociais e, ao mesmo tempo, uma extensão, né, que vai se delineando do controle da igreja e do Estado emergente, né, porque isso vai acontecer posteriormente, no campo da reprodução e da necessidade de disciplinar os corpos para o regime capitalista. Isso vai se desdobrando, né, com a análise dessas transformações que o capitalismo introduziu na reprodução da força de trabalho, então a reprodução biológica, mas também tudo que é necessário para a manutenção da vida voltada para o trabalho, né? E na posição social das mulheres. Ela vai retomar o conceito do Marx, esse é um grande e amplo debate, onde ela também está situada, né, como outras pensadoras e pensadores, mas ela retoma esse conceito para tentar pensar essa gênese do capitalismo, né?
Bom, o Marx, quando ele elabora essa ideia, ele está pensando que isso está ligado ao fato de que o capitalismo não poderia se desenvolver se não acontecesse uma concentração prévia de capital, e que isso vai demandar essa separação dos trabalhadores dos meios de produção. Isso vai acontecer pela expulsão, né, do cercamento das terras, a expulsão daquele campesinato, das terras comunais, e a expulsão para as cidades. O Marx também identifica no colonialismo como uma das respostas a isso. Ele aborda a questão da descoberta de ouro, prata na América, do extermínio à escravidão, o trabalho compulsório. E o que ele vai dizer, né, ele também menciona nas Índias, né, a conquista e o saque das Índias, e ele também fala sobre a transformação da África numa reserva, né, essas são palavras dele, para a caça comercial de peles negras. Então, um pouco desse debate em que se está pensando tudo o que aconteceu nesse momento, né, histórico, que é um período longo. A Federici, por sua vez, ela acredita que também a caça às bruxas dos séculos, e aí a gente acredita que ela está com Marx, né, mas que ela também está pensando como a caça às bruxas no século XVI e XVII precisa ser colocada também como centro da análise da acumulação primitiva. Então, ela vai sustentar que essa perseguição às mulheres, tanto na Europa quanto no chamado Novo Mundo, foi tão importante para o desenvolvimento do capitalismo, quanto a colonização e a expropriação do campesinato das suas terras. Como consequência desse processo de cercamento do corpo das mulheres, houve o desenvolvimento de uma nova divisão sexual do trabalho. Então, o trabalho reprodutivo ele passa a ser um encargo somente e especificamente das mulheres, e os seus corpos vão ser transformados em uma máquina de produção de novos trabalhadores. O fenômeno da caça às bruxas não ficou circunscrito à Europa, mas ela relaciona acusações, né, tem uma associação à bruxaria com a acusação e a relação com o demônio, a acusação de adoração ao demônio. E aí, a partir desse vínculo, começa esse processo, né, de perseguição, e que isso vai ser levado para o Novo Mundo, pelos missionários e conquistadores, como uma ferramenta também para a subjugação das populações locais. Aí a gente quer mostrar uma das charges, a gente decidiu apresentar imagens que fossem significativas nesse sentido, porque ela mobiliza uma iconografia muito ampla no livro, né? Acho que é a anterior, Gi. Deixa eu... do Felipe Guaman. Anterior. Do Novo Mundo. Não. Acho que é a única que você não mostrou. Eu acho que ela não tá. Por algum motivo. Por algum motivo, então vocês verão. Bom, tá. Não tá. Bom, ela vai. Então é depois dessa. Ficou no final. Desculpa. Não. Realmente acho que não tá, mas eu posso dar um jeito aqui, vai falando que eu vou encontrar. Aqui tem a frase. Tem uma das frases. Ela vai dizer que enfim, que isso vai migrar, tem essa forma, né, de divulgar também através de panfletos, desenhos, gravuras, isso não é exatamente, né, ela vai dizer assim, um produto do fanatismo. Então tem esse movimento dela de tirar desse fenômeno essa carga, né, como se fosse algo excêntrico, produto de um fanatismo, um legado, né, de um momento anterior, porque, na verdade, quando acontece a caça às bruxas, isso vai acontecer em paralelo ao desenvolvimento da ciência, da Revolução Copernicana, do desenvolvimento do racionalismo científico, ela vai dar a própria modernidade. Então, esse processo vai implicar, né, na destruição de um universo de práticas e crenças e sujeitos sociais cuja existência era incompatível
com a disciplina do trabalho capitalista. Então, é interessante perceber que antes desse período, o próprio conceito de bruxaria, ou a ideia de bruxaria, não existia. Ele vai tomar forma quando práticas e crenças que eram aceitas, que eram então comuns, eram praticadas, você poderia recorrer a uma mulher para fazer um tipo de trabalho e poderia dar certo ou não, tinha um conhecimento muito amplo das ervas, das plantas com fins medicinais, a medicina popular, ou mesmo a contracepção, e que todas essas práticas elas vão passar a ser perseguidas a partir do século XVI. Então, para ela, a criminalização do controle das mulheres sobre a procriação é um fenômeno cuja importância a gente precisa enfatizar, tanto do ponto de vista dos efeitos que teve, né, nas mulheres, então recuperando também essa dimensão da experiência, quanto pelas consequências na organização capitalista do trabalho. A autora ela vai mostrar também um pouco dessa associação que acontece, né, de como a imprensa, ou não sei se daria ainda para a gente falar exatamente numa imprensa, mas como essa circulação, né, dessa divulgação de julgamentos famosos, e como para esse trabalho de difusão eram recrutados artistas, e muitos deles a gente deve esses retratos de bruxa. Então, aí nessa que a Gita, por exemplo, que a Gita colocou para a gente, as bruxas oferecem uma criança ao diabo, né? Essa é a legenda que a Silvia colocou no livro. E é uma xilogravura de um folheto de divulgação de um dos processos que vocês podem pesquisar, da Agnes Sampson. Isso tem informações sobre esse processo. Então, divulgavam assim com detalhes, né, de como funcionavam, e foram juristas, magistrados, né, que também eram demonólogos. Então, tem essa forma, né, de perceber assim, entre uma e ela tira essa ideia de que fosse algo sem importância, né? Ela está justamente querendo dar a centralidade para isso. Então, teve todo um processo de sistematização dos argumentos, de aperfeiçoamento mesmo dessa maquinaria legal, que por volta, mais ou menos, do século XVI, vai dar um formato padronizado, ela vai dizer quase burocrático os julgamentos. Então, quando você encontra essas confissões, quando você lê, né, esses documentos, você encontra muitas semelhanças. Então, tem a ver com o desenvolvimento e o compartilhamento desse aparato. Ela vai dizer que, por exemplo, né, teve um dos tratados que é bastante conhecido, que chama Maleus Maleficarum. Ele vai ser reimpresso 14 vezes depois de 1520. Então, isso, né, é bastante, e é interessante ver como isso era um tema da época também. A perseguição às mulheres, ela vai envolver, então, seguindo essa ideia dela, né, de como que esses processos vão ser feitos e o quanto, né, os julgamentos, eles empregavam inúmeros pagamentos, né, então tínhamos o juiz, o cirurgião, o torturador, o escriba, os guardas, refeições, vinhos, né, ela menciona, tudo está incluído dentro dos arquivos desses processos. Então, ela vai dizer assim que essa perseguição envolveu esse engajamento fundamental do Estado nascente e que não ficou restrita à Igreja Católica, porque dependeu dessas legislações que penalizariam, né, a bruxaria com a morte. A gente não sabe muito bem a respeito do número, né, se especula a respeito de quantas mulheres teriam morrido, isso é um tema, muito do que a gente sabe, acessa, através das acusações, então você pode ter confissões que não são, né, precisam ser questionadas também, então é um tipo de documentação que exigiria que a gente também olhasse criticamente, né, para analisá-la. E ela vai dizer que teve que a gente pode estimar, mas que a gente também não foram só as que morreram, né, durante o julgamento, mas que tinha um processo de degradação, né, e que isso poderia levar à morte, né, ou eventualmente à morte na prisão e não, né. Então tem essa dificuldade inicial, mas existe esse reconhecimento, né, da relevância.
e que isso que foi um período, ao mesmo tempo em que foi um período de privatização da terra, de aumento dos impostos e da extensão do controle estatal sobre os aspectos, vários aspectos da vida social. Então, essa outra mostra, né, uma dessas ideias, né, da masculinização da prática médica. Então, ela traz essa gravura inglesa para dizer assim que tem esse anjo que afasta essa mulher, e aí o médico, né, ele acessa o enfermo, o leito do enfermo. E aí está escrito lá, né, os erros do povo ou erros populares em questões de medicina. Então, ela vai tentar ilustrar e perceber como que vai sendo criada essa ideia, né, de que essas mulheres que tinham esse conhecimento, estavam nesse papel, vão sendo colocadas de lado em nome da profissionalização da prática médica. E dizer, né, que, então, a caça às bruxas vai ser fundamentalmente um instrumento de repressão social e de ruptura desses laços comunais, que vão resultar na privatização da terra, né, na expansão das relações comerciais, e que tem esse movimento, né, que acontece em paralelo, que é essa ruptura crucial entre o trabalho produtivo e reprodutivo. Então, a força de trabalho não era vendida, né? E o trabalho estava mais relacionado com assim, quando não era assim, né? E quando passa a ser assim. Então, a ideia é a seguinte, que tem essa unidade, quando havia essa unidade, então que a força de trabalho, eu não vendia a minha força de trabalho, mas o trabalho ele estava mais relacionado com a satisfação das necessidades da vida, e um momento em que vai ter essa ruptura, né? Em que você vai passar a vender, a única coisa que seria a força de trabalho. Então, ela vai falar que esse processo vai dificultar a vida das mulheres, e ela vai explorar ao longo do livro como vai dificultar. Elas vão passar a ser confinadas ao trabalho reprodutivo, e, em paralelo, uma intensificação da misoginia com a reforma protestante. Então, ela também pensa como a reforma também reforçou algumas ideias, e talvez, assim, a gente possa pensar também que essa dificuldade, né, assim, que algumas, por exemplo, a prostituição em determinados momentos vai ser criminalizada, em determinados momentos vai ser promovida, então vão ter criação de prostíbulos, ou que você vai ter um movimento de associação, né, da morte da morte de crianças a uma suposta, né, atividade assim dessas mulheres bruxas. Então, é um pouco essas dificuldades que vão acontecer ao longo do tempo e que vão ter muitas caras. A gente também pensou, a gente conversou, né, para fazer essa apresentação para vocês, e a gente pensou sobre o que seria essa importância e como ressaltar a ideia, né, de que é importante debater a história a partir de outras perspectivas. A gente queria dizer que registrar, né, essas outras perspectivas, como a Joan Scott, nesse artigo famoso, que é o gênero, uma categoria útil de análise histórica, ela vai afirmar, eu acho que está na apresentação também, Juliana, 5 minutos para concluir, tá? Desculpa. Ela vai dizer que, no que diz respeito à história das mulheres, a reação da maioria dos historiadores não feministas foi o reconhecimento da história das mulheres para depois descartá-la ou colocá-la em um domínio separado. Então, as mulheres têm uma história separada das dos homens, portanto, deixemos as feministas fazer a história das mulheres, que não nos concerne necessariamente. Ou a história das mulheres trata do sexo e da família e deveria ser feita separadamente da história política e econômica. No que diz respeito à participação das mulheres na história, a reação foi, no mínimo, foi o interesse mínimo, no melhor dos casos, ela diz, né? Na minha compreensão da Revolução Francesa, não mudou quando eu descobri que as mulheres participaram dela. E que o desafio lançado por esse tipo de reações é, em última análise, um desafio teórico. Ele exige análise não só da relação entre experiências masculinas e femininas no passado, mas também a ligação entre histórias do passado e práticas atuais. Então, a gente recuperou um pouco isso
para pensar que é importante considerar, debater a história, né, a partir da perspectiva das mulheres, porque nos permite complexificar e contextualizar os debates historiográficos também, ampliando o nosso repertório, né, a partir de outras problemáticas que visibilizem o que foi deixado de lado ou que não foi percebido, e certas formas também de conceber mesmo pesquisa em história. A Federici ressalta como a caça às bruxas era então um ponto cego, né, no momento em que ela vai fazer a pesquisa dela na historiografia, e que somente com o movimento feminista houve um reconhecimento de que as mulheres acusadas de bruxaria propuseram um desafio à estrutura de poder e que a caça às bruxas não era um fenômeno isolado. Então, a gente acredita, né, que olhar de forma articulada esses processos, mais do que esgotar o tema nos sugere caminhos para pesquisa e elaboração de estratégias para o nosso ciclo de lutas atual. E que o debate, né, dos direitos sexuais e reprodutivos não está descolado de pensar essa relação, né, entre produção e reprodução no capitalismo. A Silvia Federici afirmou também recentemente, né, como ela entende que o feminismo não é uma escada para as mulheres alcançarem postos, né, importantes de trabalho, serem CEOs de empresa e coisas assim, porque é sobre essa base do capitalismo que cria formas de exploração, opressão e aprofunda desigualdades, não seria possível, né, melhorar a vida da maioria das mulheres, né? Talvez algumas mulheres acessem, mas não a maioria. Então, por fim, assim, para concluir, a gente acredita que a luta, né, por representatividade nesses espaços cumpre seu papel, mas pode ficar limitada e não oferece, né, essa alternativa. E a gente gostaria de ir um pouco pelos caminhos, né, que a Nancy Fraser, né, no livro, né, O Feminismo para os 99% percorreu. E a gente acredita que esse horizonte, né, que se colocou para nós também de Trump e Bolsonaro, essa aliança entre conservadorismo e neoliberalismo, são sintomas dessa crise. E essa aliança também não é estável. É um pouco isso que a gente pensou para trazer para vocês, como a gente foi conectando esse processo que ela vai descrevendo no livro também com as nossas inquietações atuais e como isso pode apontar caminhos para a gente continuar pesquisando, debatendo, né, se contrapondo também. É isso. Obrigada, Juliana e Leila, foi muito bom. Vou fazer brevíssimos comentários e depois abrir para o restante da galera. Novamente, quem não assinou a lista, assina aí, para receber certificado ao final. E podem ir mandando questões no chat, caso queiram, para falar, enfim, para a gente conversar um pouco mais. Bom, gente, que loucura, né? Deu 1h35, eu tô aqui chocada. A gente tem um grupo de apoio aqui operacional que tá todo mundo de cabelo em pé também, comentando, sendo aquela turma comentando no fundo da sala, sabe? Nossa, meu Deus. E foi muito bom. Que aula, que 2 aulas, né? Porque a gente pega 2 debates por lugares muito diferentes, né? Mas que são igualmente potentes para a gente pensar juntos. E é isso, eu acho que eu trabalho com estudos de gênero há alguns anos, sou bem academiquinha e fiquei pensando quanto eu aprendi ouvindo vocês aqui e ouvindo desde outro lugar, porque o meu campo vai por outros campos. Mas é isso, queria deixar claro que foi uma puta aula. Foram 2 putas aulas e eu aprendi demais. Queria começar dizendo... Tem alguém com o áudio aberto? Desculpa. Queria começar falando um pouco das questões que a Simone trouxe. A Simone fez basicamente, em 40 minutos, um curso de gênero, né, Simone? Você pegou um pouquinho dali, saindo do seu próprio campo de estudos e deu uma aula para a gente que a gente teria num semestre. Então, é importante colher diante dessas referências que a Simone trouxe. E achei muito, muito, muito generoso isso de pensar que mesmo que a gente não compre essa narrativa tão estabilizada das ondas e que é uma narrativa que é seletiva, vai contar uma história desde um certo, né, de uma certa perspectiva, ser generosa, né, com as ondas e com o que elas vão trazendo para a gente, né? Não é só a partir dos anos 90, do pós-estruturalismo, que a gente vai começar a olhar certas questões. Inclusive, a gente vai ver um movimento meio pendular, né? As questões ficam indo e voltando. A gente está falando das mesmas coisas há muitos anos.
Isso é muito louco, né, de pensar. Mas, enfim, obrigada por retomar tudo isso. E acho que fiquei pensando, eu não sabia dessas questões que você trouxe sobre a raiva, e eu achei que foi uma coisa legal da gente retomar aqui, inclusive pensando na Audre Lorde e nos usos da raiva, né? Como a raiva pode ser potente ainda, né? Pra gente, inclusive, nesse momento. Gostei também dessa ideia de a gente não escolher um feminismo certo, mas estar aqui aberta a pensar em vários feminismos e pensar como a gente pode aprender com as diferenças entre os feminismos, né? Inclusive nas possíveis provocações que eu possa fazer agora. E vou cair já nas provocações. Já que estou aqui, me deram esse lugarzinho gostoso de mediadora, meio debatedora. Gente, eu venho de um lugar que é muito, desde um pós-estruturalismo e de um feminismo interseccional. Então, quando eu ouço as tretas e as narrativas e a Silvia Federici, eu aprendo demais, mas também me incomodo com o capitalismo sendo o horizonte final da coisa toda. E penso, é uma questão só de acabar com o capitalismo, né? Claro que a gente sabe que esse é o debate que a gente está tendo há muitos anos, né? Acho que a Simone pode até trazer que desde a década de 70 elas deviam estar brigando sobre isso, né? É capitalismo, não é? Fora do capitalismo a gente não ia reproduzir essa merda toda? Tenho para mim que a gente reproduz e vai reproduzir. Mas tenho para mim que não existe uma luta por direitos sociais e políticos sem uma luta que diga, que fale sobre classe, que fale sobre raça. Inclusive, acho que falamos muito pouco sobre raça hoje. Foi uma coisa que a gente quase não tocou. E fiquei pensando por quê. Então, acredito que só a revolução feminista só será feita se for uma revolução anticapitalista e, né, antirracista e todos os istas. Mas é isso, me estranho um pouco com essa via. E eu adoro a Fraser, né? Mas sempre tô olhando para ela, debatendo com a Judith Butler, ficando... Gente, não é nenhuma coisa nem outra, é tudo junto e misturado. Porque a gente tem uma problemática aí, gente, que é sobre redistribuição e políticas de identidade. E elas não vão se anular, né? A gente não consegue conquistar os direitos sem dar conta de tudo isso, né? E aí eu queria ouvir mais as meninas sobre esse debate em torno de, né? É uma questão apenas do capitalismo? Eu sei que não é, né? Quem lê a Silvia Federici está lá. Inclusive, acho que é um projeto que eu não sei nem como ela fez. A gente teve a oportunidade de conhecer a Silvia, inclusive o Sicorax estava junto o ano passado, nem sei mais que ano que foi que a gente está na pandemia, nem sei mais quando foi. Mas é um projeto de fôlego e é um projeto político, né? O que ela faz com conhecimento. E ela faz de uma maneira que ela pega... É um negócio macro, que ela produz uma narrativa sobre aquilo com muita pesquisa e pesquisa coletiva. É muito bonito de ver, e acho que é uma coisa que eu vejo muito no Sicorax, que não é o nome de alguém que é carregado, né? É um projeto político coletivo, em que todo mundo é importante ali, mas o horizonte é mudar as narrativas e deixar evidentes certas questões. E eu vejo também isso no coletivo feminista, né? Acho que essa ideia de não ficar a cara de alguém, mas ficar isso que é de todas nós. Queria pensar que esses diálogos que a gente está fazendo aqui hoje e que essas provocações que eu estou fazendo tem a ver com uma coisa que é muito feminista, que é essa crítica interna, né? A gente não anda para frente porque as pessoas do lado de fora estão criticando. Na verdade, a gente está fazendo críticas internas e pensando juntas há muito tempo. E aí, para não tomar muito a fala, mas ouvir mais vocês e dar espaço para o restante do pessoal pensar com a gente aqui, queria indicar, porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com masculinidades. O fato de que a gente também, ao pensar gênero e pensar sexualidade e reprodução, está pouco nomeando o que os caras têm a ver com isso. Mesmo que a gente já tenha lido 500 vezes, né? Joan Scott, gênero como relação, gênero como algo que diz respeito também aos caras, a gente não nomeia o papel deles nas políticas reprodutivas e sexuais, né? A gente quase não falou em homem aqui. E daí, quando a gente vai ver quantos caras se inscreveram no webinário, apesar de a gente estar alucinada com a quantidade de gente aqui, de mulheres juntas e de pessoas não binárias, não sei quantas são, mas isso é incrível. Cadê os homens, gente?
Como que a gente faz revolução com só parte da população? Então, essa é uma questão que fica. Essa conversa não é das mulheres, essa é uma conversa sobre gênero e sexualidade, né? Inclusive, ouso dizer que feminismo não é só sobre mulher. Então, é isso. Eu acho que, para fechar um pouco, acho que tanto a fala da Simone quanto a fala da Leila e da Juliana deixam muito evidente que o conhecimento, as narrativas, são todos campos de disputa e que a gente tem que preencher esses lugares com as nossas pautas políticas para fazer mudança, né? É isso, gente. Desculpa falar muito. Não sei se eu fui clara, mas espero ter sido. Vamos agora, não sei se vocês preferem reagir a mim e depois abrir para o debate, ou reagir depois. Isa, Eu queria fazer um... deixa eu só prestar atenção nas perguntas. 2 pessoas enviaram perguntas no chat. Aí vocês podem ler e escolher se vocês querem responder às provocações da Isa ou responder às perguntas, só para ficar atento. Vocês querem ler, gente, para ver se... Eu acho que decide isso e depois ver se, quando vocês decidirem, a Isa pode colocar as perguntas, né? Não sei se os participantes estão com acesso. Eu posso começar chutando a bola, eu queria fazer um breve comentário aqui e já pego para uma pergunta que tem aqui. Eu queria fazer um comentário sobre o livro O Caliban e a Bruxa, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção nele foi os mecanismos de perda de direito à renda, a participação em guilda, a profissionalização, a propriedade e a herança, né? Por que eu estou chamando a atenção disso? Isso nesse período, né, que as meninas escreveram agora. Porque a gente tem uma ideia da história como linear, do menos progressista para o mais progressista. E não foi o que a gente teve. Então, a recuperação desses direitos... Eu fui ler sobre guildas, eu fiquei super interessada na coisa das guildas, por causa das guildas de parteiras, de curadoras, etc. Essa é uma coisa muito importante, e retomando isso que a Isabela falou agora, sobre os interesses materiais dos homens, né? A Silvia fala quanto materialmente os homens se beneficiam da opressão das mulheres, né? E aí eu queria te trazer para a situação atual. Se você pegar, por exemplo, semana que vem nós vamos ter eleição nos Estados Unidos. Se só votassem as mulheres, o Partido Democrata tinha 20 pontos de diferença na frente. Se votassem só os homens, o Trump ganha, né? Então, as mulheres do mundo todo elas são mais à esquerda, né? Eu estou muito esperançosa com o que está acontecendo agora no Chile, porque metade da Constituição será escrita por mulheres, então será uma guinada mais à esquerda. Então, os homens eles têm interesse material, né? Então, eu acho que uma das coisas que o livro da Silvia trouxe que me chamou mais a atenção é isso, né? E eu acho que me pareceu isso muito claro, né? Quando vocês estavam contando que o projeto da Silvia começa na década de 70, ela escreve isso no começo da década de 80, que esse feminismo dessas décadas eles eram mais ligados na dimensão material da opressão, né? E aí eu acho que a gente está atualizando isso, dado a brutalidade do ataque neoliberal, né? Mas eu quero ser otimista e dizer que a gente está ensaiando uma virada, né? Eu acho que eu estou muito otimista com os novos movimentos que está acontecendo de reação das mulheres organizadas, né? Inclusive interferindo nas eleições, se organizando em torno disso, etc. Sobre a polaridade, a contradição primária do capitalismo e as demais formas de opressão, né?
Ju, você quer falar alguma coisa? Bom, eu acho que eu posso começar. Leila me complementa, então? De que a gente falou pouco de questões Alguma costura da discussão, já agradecendo demais por todo o aprendizado, por toda a troca. Digam, vocês querem fazer umas considerações finais? Eu tenho apenas a agradecer. Eu também queria agradecer e dizer que foi uma honra estar aqui, ouvindo a aula da professora Simone. Foi muito bom poder dialogar com vocês. É isso, gente. As próximas aulas também parecem que vão ser incríveis. Continuem nas próximas aulas. Eu também queria agradecer, gente, dizer que eu aprendi muito com a apresentação da Simone, com as perguntas que todas fizeram também, todas as colocações, provocações da Isabela. Estamos aí para pensar tudo isso e quero participar dos próximos. Então, estamos junto aí. Nossa, gente, obrigada. A gente, como coletivo, também agradece muito aos palestrantes e todo mundo presente aqui hoje. A discussão foi muito boa, de muito aprendizado, puta aula, 2 aulas, né? Eu aprendi muito, agradeço a interlocução e a gente espera vocês nos próximos dias. Qualquer dúvida, podem nos escrever e agradecemos. Tá massa, já começamos com o pé direito. Irmão bem. Com o pé esquerdo. Direito. Vamos dar um tchau geral, se quiserem abrir o microfone, a câmera. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente, boa noite. Tchau, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Semana que vem. Boa noite. Até amanhã. Beijo. Boa noite. O e-mail vai chegar mais cedo para a semana que vem, não se preocupem. Simone, Leila, Ju, Isa. Obrigada, meninas. Obrigada demais. Bonito, adorei. Boa noite, beijo, beijo. Não tem como Beijo, agradecer. boa noite. Ó, sabe quem estava aí, Ellen? Ai, puxa, de Londres. Quem? De Londres. Quem? A Bruna! A Bru Moreno. Sim, maravilhosa. Aliás, Simone, eu estava aqui. A gente tem que fazer um encontrão com a Simone, com a Vera Paiva e com a Ana Flávia para contar para a gente como é a educação popular e feminista em saúde. Então, você sabe que está tendo o curso de gênero da rede, não cala, né? Eu vou falar na terça-feira. E vai falar eu, a Beth Meloni e a Cris Cabral e todo mundo está dando aula, a Ana Flávia, a Vera, tá uma turma. Queremos. A Beth é maravilhosa. Como que acessa, Simone? Como que acessa? Preciso descobrir. Mas é muito legal. Vamos Porque procurar. Teve um processo de inscrição, mas pode ter. Eu mando para ela. Tá bom? Tá bom. Obrigada, gente.